No programa Justiça para Todos de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Presidente, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça para Todos. A satisfação toda minha nesse programa que é o marco de diálogo da Justiça Federal brasileira com o nosso cidadão. Presidente, no próximo dia 12 de junho, o senhor passa o comando da AJUF para um novo presidente. Qual o balanço que o senhor faz nesses 2 anos à frente dessa importante entidade? Os mais positivos. A AJUF não atuou apenas na defesa da Justiça Federal brasileira. Claro que nós tivemos projetos importantes aprovados que criaram, por exemplo, turmas recursais. Agora nós estamos enviando para o Congresso um projeto que amplia os 5 tribunais regionais federais e, por consequência, levam uma justiça mais rápida e barata à população brasileira. Mas nós tivemos uma atuação importante no movimento Agora Chega contra a corrupção, tivemos uma participação importante na luta pela aprovação da lei da ficha limpa e também pela seu reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos também lutas importantes em defesa do meio ambiente, para que o Código Florestal proteja efetivamente o meio ambiente e também permita o desenvolvimento do nosso país. Tivemos, então, atuações em defesa da sociedade brasileira e não apenas da Justiça Federal, porque a AJUF hoje assume um protagonismo junto à sociedade de uma entidade que está em permanente diálogo com a sociedade brasileira. E é uma entidade muito forte, né? Tem 40 anos. Né? 40 anos, é uma entidade que é composta por juízes federais, desembargadores federais, os ministros do Superior Tribunal de Justiça e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, principalmente agora, nesse primeiro semestre do ano, o Congresso aprovou alguns projetos de interesse da AJUF e também de interesse da sociedade. Um deles é o que cria as turmas recursais nos juizados especiais federais, que agora só falta a sanção da presidente Dilma Rousseff. Qual o impacto da aprovação dessa lei, da criação dessas turmas recursais para o cidadão brasileiro? Eu utilizo como exemplo o Estado de São Paulo. Existem 1 milhão de recursos paralisados nas turmas recursais para serem apreciados pelas turmas recursais em São Paulo. E as turmas recursais julgam os recursos daquelas decisões dos juizados especiais federais que atendem a população brasileira mais carente, aquele cidadão que luta por um medicamento, aquele cidadão que luta por um direito à cirurgia, o aposentado que luta pela sua aposentadoria, por um auxílio-doença, por um auxílio-invalidez. Não pode, como está ocorrendo hoje, um processo demorar cerca de 2 anos para ser decidido em 2º grau. Isso é um absurdo. Não existia juiz para se julgar esses processos. Os juízes eram deslocados da sua vara de origem, tendo que trabalhar meio turno na sua vara de origem e meio turno nas turmas recursais. E nem essa era a ideia de criação dos próprios juizados especiais federais quando foi idealizado e colocado na emenda 45, né? Sem dúvida alguma. Inclusive o ministro Gilmar Mendes, ele conceitua bem a questão dos juizados especiais federais do nosso Brasil, quando ele fala que os juizados especiais federais do nosso país, eles são na realidade o fracasso do sucesso. Justamente porque a ideia foi muito positiva, mas não se deu estrutura para se implementar essa ideia. Então, eu fico muito feliz, eu me lembro ainda hoje quando eu entreguei o projeto, um papel na mão do ministro Ari Parginer, com um estudo feito por juízes federais do Rio Grande do Sul. Há menos de 2 anos atrás, o projeto passou pelo CJF com a participação da AJUF, pelo CNJ com a participação da AJUF, pelo Congresso Nacional com a participação da AJUF e agora vai ser sancionado pela presidente Dilma nos próximos dias. Então, processos que estavam demorando cerca de 3 anos para serem decididos no 2º grau poderão ser decididos em 3 ou 4 meses. E quem agradece isso é o cidadão brasileiro e não é o rico. É aquele cidadão que litiga naquelas ações de até 60 salários mínimos, a população mais hipossuficiente do nosso país. Presidente, outra questão importante que a AJUF lutou bastante foi a questão da segurança dos juízes, sobretudo em razão de juízes ameaçados e juízes assassinados, como nós vimos na história recente do Brasil. Como anda isso? Não é possível, Samuel. Tivemos 6 juízes assassinados, aliás, 4 juízes e 2 promotores nos últimos 7 anos. Na Itália, se assassinaram 2 juízes, o juiz Falcone e o juiz Borsellino, e se instaurou a Operação Mãos Limpas, aquele processo que houve da justiça pública italiana contra a Cosa Nostra. E lá na Itália se criou um órgão colegiado de juízes e uma polícia vinculada ao Poder Judiciário para dar segurança para os magistrados. O resultado disso, desse órgão colegiado e toda essa estrutura que se criou para combater a máfia,
culminou no julgamento de Palermo, onde mais de 1.000 mafiosos foram presos. Então nós precisamos avançar nesse sentido e conseguimos já aprovar o projeto na Câmara, aprovamos no Senado e temos apenas uma emenda que está sendo discutida na Câmara dos Deputados e o projeto já estará então aprovado no seu mérito. E aí nós teríamos no Brasil o órgão colegiado de juízes para julgar o narcotráfico internacional e o crime organizado. O juiz não pode ser alvo desses criminosos, porque na realidade esses criminosos são aqueles que matam milhares de jovens, crianças, adolescentes, não apenas diretamente, mas também com o tráfico internacional de drogas. Então, é uma resposta que a JUF dá à sociedade e é uma resposta que a justiça brasileira precisa dar contra os narcotraficantes internacionais e contra os líderes do crime organizado no nosso país. Esse projeto está prestes a ser aprovado, né? E assim que aprovado, eu tenho certeza que nós poderemos dar um passo muito grande no combate à criminalidade e ao tráfico internacional de drogas, dando uma resposta à sociedade. É, sem dúvida nenhuma, um projeto bastante importante. Presidente, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós continuamos com a nossa conversa. O Justiça para Todos volta já já, não saia daí. O governo reduziu o IPI, o IOF e adotou outras medidas para facilitar o financiamento de automóveis. A Caixa, com o programa Melhor Crédito, deixou tudo ainda melhor. Baixou em até 22,5% os juros para a compra de carros novos e usados. Isso também vale para clientes novos. E quem tem conta salário ou financiamento de imóvel na Caixa, as taxas são ainda melhores. Quem compara, fica com a Caixa. Vem! Voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Presidente, no bloco passado nós estávamos falando de projetos de interesse da entidade, da JUF e também da sociedade em tramitação no Congresso Nacional, alguns já aprovados, inclusive só aguardando a sanção da presidente Dilma Rousseff. Existe um projeto também que é de interesse de toda a magistratura, mas também interesse da sociedade para aumentar a celeridade da tramitação dos processos, sobretudo na segunda instância, que é a ampliação dos tribunais regionais federais. Isso já chegou ao Congresso Nacional ou ainda está em discussão? É um absurdo, Samuel, realmente, que um desembargador receba 1.200 processos por mês para relatar e votar. É um absurdo, por exemplo, que o cidadão, por mais que trabalhem os nossos desembargadores, com prejuízo à sua saúde, inclusive, demorem, às vezes, 2 anos para terem o seu recurso julgado. E a estrutura da Justiça Federal no segundo grau, na realidade, é obsoleta. Enquanto ela quintuplicou no primeiro grau, o segundo grau continua o mesmo de 20 anos atrás. Só que há 20 anos atrás a nossa população era de 130 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 200 milhões de brasileiros. É evidentemente que esses 70 milhões de brasileiros e esse aumento da Justiça Federal no primeiro grau acaba gerando um verdadeiro gargalo no segundo grau, que foi identificado, aliás, pelo Conselho Nacional de Justiça no Justiça em Números, apontando que o grande congestionamento de demora na justiça é em face da falta de estrutura do segundo grau. Faltam desembargadores, faltam servidores e quem acaba sofrendo é o cidadão brasileiro. Por isso que a JUF entrou com uma proposta no Conselho da Justiça Federal, acolhida pelo ministro Ari Pargender, presidente do STJ, que está pronta para ser votada no Superior Tribunal de Justiça e, após passar pelo Conselho Nacional de Justiça, será enviada como anteprojeto de lei para o Congresso Nacional. São 5 anteprojetos de lei para ampliar os atuais 5 tribunais regionais federais. Ou seja, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, da 4ª região, o Tribunal Regional Federal de Brasília, na 1ª região, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal de São Paulo, na 3ª região, e o Tribunal Regional Federal sediado em Pernambuco, em Recife. Então, nós estamos trabalhando pela ampliação desses 5 TRFs para que se leve uma justiça mais rápida à população brasileira. O que se amplia, na verdade, é o número de desembargadores desses tribunais. Mas existe, me parece, um outro projeto no Congresso Nacional que cria novos tribunais regionais federais. Porque me parece, se eu não me engano, presidente, que a Justiça do Trabalho, por exemplo, ela tem praticamente um tribunal em cada estado. E a Justiça Federal só conta com 5 tribunais no Brasil todo. Samuel, e até mais de um por estado. Veja bem que em São Paulo, por exemplo, existe o Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas.
em todos os estados. A Justiça Estadual tem obviamente, um Tribunal de Justiça por Estado. Já a Justiça Federal tem apenas 5 tribunais regionais federais para todo o país. Por isso que nós estamos lutando para aprovar a PEC 544 no Congresso Nacional, que cria o Tribunal Regional Federal da Amazônia, cria o Tribunal Regional Federal do Paraná, cria o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais e cria também o Tribunal Regional Federal da Bahia. De modo que isso é muito importante. Para se ver, por exemplo, na Amazônia não existia a presença da Justiça Federal no 2º grau, é um problema sério, porque 90% do narcotráfico internacional entra por aquela região. Temos também problemas de crimes ambientais na Amazônia, que hoje é um pulmão da humanidade. Nós estamos no ano da Rio+20. Tá? Então, não existia a presença da Justiça Federal, por exemplo, na Amazônia, ou então em Minas Gerais, que corresponde, por exemplo, a 60% da distribuição de processos da primeira região. A primeira região sediada em Brasília engloba, de modo absurdo, 14 estados. 60% desses processos são de Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais é o 2º estado com a maior distribuição de processos no país. E não tem, em Minas Gerais, um Tribunal Regional Federal. Por isso que a JUF luta e defende a aprovação da PEC 544. Bom, presidente, falando em questão trabalhista, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do trabalho escravo, né, que é uma proposta que ainda tem que tramitar no Senado Federal. Existem alguns pontos polêmicos, como, por exemplo, quem deve julgar os crimes cometidos de redução da pessoa à condição análoga de escravo. Hoje, essa competência é da Justiça Federal, mas me parece que existe uma polêmica que a Justiça do Trabalho quer para si essa competência. O que o senhor pensa disso? Eu entendo, por exemplo, que o juiz federal não está preparado para julgar reclamatórias trabalhistas envolvendo conflito de relação empregatícia sob a égide da CLT. Como também entendo que os juízes do trabalho não estão preparados para trabalhar com matéria penal. Né? O juiz federal ele é preparado para julgar questões criminais. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Mas também a PEC de combate ao trabalho escravo tem outras questões muito importantes, como, por exemplo, que é a perda das terras sem direito à indenização daqueles que explorarem o trabalho escravo. Isso é importante. Nós temos que acabar com essa chaga que envergonha o Brasil, que inclusive já foi penalizado internacionalmente, pela ONU, inclusive, por existir no nosso país o trabalho escravo. Então nós temos que acabar com essa chaga, na verdade, que envergonha o nosso país perante a comunidade internacional e faz sofrer o nosso povo. Após 200 anos de abolição da escravatura com a Lei Áurea, nós ainda convivemos com o trabalho escravo, que se manifesta não apenas da forma tradicional, mas de outras maneiras. Presidente, tocando numa questão mais específica de interesse dos magistrados, interesse funcional, existe uma diferença hoje em termos de prerrogativas e de algumas vantagens entre o Ministério Público e os integrantes da magistratura federal. Isso está sendo motivo de discussão também, me parece, no CNJ. Isso deve virar um projeto de lei? Como é que está essa questão? Na Europa, que são democracias ocidentais bastante evoluídas, a lei orgânica da magistratura e do Ministério Público é a mesma, justamente para que não exista essa dicotomia de direitos e prerrogativas. No Brasil, o Ministério Público sempre esteve junto ou atrás do Poder Judiciário em matéria de direitos e prerrogativas. E, após a publicação da lei orgânica do Ministério Público, o Ministério Público passou à frente do Poder Judiciário em matéria de direitos e prerrogativas, o que acabou gerando um descompasso constitucional. Foi por isso que o Conselho Nacional de Justiça, em uma decisão acertada, interpretou que a Constituição deve ser aplicada diretamente a essa questão. Assim, os magistrados devem ter os mesmos direitos que o Ministério Público. Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que foi impugnada pela Advocacia Geral da União, que já teve, inclusive, a liminar negada pelo ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Não existe lugar nenhum do mundo em que o Poder Judiciário esteja abaixo do Ministério Público em matéria de direitos e prerrogativas, justamente porque o Poder Judiciário é um dos 3 poderes do Estado. Então, nós, atentos a essa questão, conseguimos, nesta gestão, resgatar a simetria constitucional e tivemos, inclusive, como nosso advogado, um dos maiores juristas e constitucionalistas da América Latina, o professor Luiz Roberto Barroso. Presidente, por que o senhor resolveu se envolver, a JUF resolveu se envolver, o senhor que é um especialista em direito ambiental,
nessa grande discussão que está marcada agora para esse mês de junho aqui no Brasil, que é a Rio+20? Porque é uma discussão da humanidade. E os juízes federais nos últimos anos, na realidade, têm evitado danos ao meio ambiente em grande monta, através de decisões, de sentenças, de liminares, aplicando, por exemplo, o princípio da precaução, evitando danos ao meio ambiente, danos à fauna, à flora, às águas. São muitas as decisões dos juízes federais que, inclusive, obrigam o poluidor a pagar uma indenização para o Estado, para fundos, né? E também para reparar o meio ambiente através da plantação de árvores e restauração de áreas desmatadas. Então, a Justiça Federal ela está envolvida diretamente nessa questão, na questão da preservação ao meio ambiente. E nós temos associados ilustres, que são especialistas em questão ambiental, como, por exemplo, o ministro Herman Benjamin, que será um dos nossos representantes na Rio+20, que começa agora com a abertura oficial marcada para o dia 15 de junho. Então nós vamos, os juízes federais brasileiros, participar e ser protagonistas desse grande debate da humanidade. Uma outra bandeira que o senhor carregou durante a sua gestão foi a questão da defesa da liberdade de imprensa. Por quê? Nós temos observado, Samuel, na América Latina, exemplos negativos de ataques à liberdade de imprensa. Como a sobretaxa do papel na Argentina, que praticamente inviabilizou o funcionamento do jornal Clarín. Por exemplo, o mandado de prisão contra 3 jornalistas do jornal El Universo, no Equador, e também uma indenização de $40 milhões por eles haverem criticado o presidente Correia. Na Bolívia também nós estamos observando essas situações, e no Brasil nós temos um debate da questão do marco regulatório, que na nossa concepção, se aprovado, significa, na realidade, um ataque violento contra a liberdade de imprensa. Os 2 pilares básicos da democracia que eu entendo são 2 fundamentais, que são a independência do poder judiciário e a liberdade de imprensa. Então nós fomos quase que intransigentes nessa defesa da independência do poder judiciário e da liberdade de imprensa nessa gestão, inclusive com ações internacionais, como a nossa nota, que repercutiu em vários países em defesa da juíza venezuelana presa pelo regime do presidente Hugo Chávez, na Venezuela, e também no próprio caso do jornal El Universo no Equador, aquele mandado de prisão contra os jornalistas equatorianos. O senhor mesmo foi convidado para dar uma palestra no exterior recentemente para tratar desse assunto? Sim, eu fui convidado pela Sertal, que é uma organização que engloba todas as empresas de telecomunicações da América Latina, e também pela FLAM, que é a Federação Latino-Americana de Magistrados, e palestrei na Universidade de Miami sobre essas 2 bandeiras, a independência do Poder Judiciário e a liberdade de imprensa. Justamente fui convidado pela postura da AJUF em defesa dessas 2 bandeiras republicanas. A democracia, Samuel, na realidade, como dizia o grande estadista Winston Churchill, seguindo na realidade palavras de Aristóteles, é o menos pior dos regimes, é o regime menos imperfeito. Então nós temos que sempre fortalecer a nossa democracia com todas as mazelas que a democracia tem. Presidente, como nós falamos no início da nossa entrevista, nos próximos dias, depois de 2 anos, o senhor está deixando a presidência da AJUF, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, toma posse uma nova diretoria. Qual que é a visão que o senhor tem desses seus colegas que vão assumir essa importante entidade e qual que é a mensagem que o senhor deixaria para eles? É uma diretoria da mais alta qualidade, com queridos amigos nela, capitaneada por um grande magistrado, o doutor Nino Toldo, que já foi diretor da AJUF de São Paulo, preparado, está entusiasmado para trabalhar pelas nossas bandeiras. E eu tenho certeza que a AJUF dará uma grande contribuição em defesa da independência do Poder Judiciário, em defesa de causas relevantes para a sociedade brasileira, para o regime republicano. Eu estou muito entusiasmado com a nova gestão que agora assume na AJUF, terá sempre o integral apoio desse futuro ex-presidente e estaremos trabalhando juntos pelo fortalecimento da magistratura federal, do Poder Judiciário brasileiro, do regime republicano e da democracia no nosso país. Entendo que a nossa gestão fez o que se propôs, fez o que prometeu, jamais tergiversou na defesa do regime republicano, do Estado democrático de direito e, em especial, jamais deixou de defender a independência do Poder Judiciário no nosso país. A nossa missão está cumprida.
mas não está encerrada totalmente, que nós temos a obrigação, na realidade, de apoiar a gestão que agora assume, que vai assumir com entusiasmo nesses próximos 2 anos. Eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, que fez um balanço dos seus 2 anos à frente da AJUF. E no próximo bloco, guerra fiscal. Municípios brasileiros querem cobrar ISS nas operações com cartões de crédito e débito. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O governo reduziu o IPI e o IOF e adotou outras medidas para facilitar o financiamento de automóveis. A Caixa, com o programa Melhor Crédito, deixou tudo ainda melhor. Baixou em até 22,5% os juros para a compra de carros novos e usados. Isso também vale para clientes novos. E quem tem conta salário ou financiamento de imóvel na Caixa, as taxas são ainda melhores. Quem compara, fica com a Caixa. Vem! Instituições financeiras começam a receber notificação de municípios sobre cobrança de ISS em operações feitas com cartão de crédito e débito. Além da discussão jurídica se deve ou não haver essa incidência, qual seria o reflexo imediato dessa cobrança? Será que vai sobrar para o consumidor? Acompanhe agora na reportagem de Bruno Feitosa. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN ou ISS, como é mais conhecido, é municipal e incide sobre a prestação de determinados serviços. Uma possível cobrança desse imposto sobre operações feitas com cartão de crédito e débito por municípios brasileiros tem gerado discussão no mercado financeiro. A lista de serviços tributáveis é estabelecida por uma legislação específica, uma lei complementar brasileira, a lei complementar hoje 116, de 2003, que define então quais são os tributos possíveis de tributação pelo ISS. E cada município, na sua legislação própria, estabelece então as regras específicas para fins de tributação. Bom, houve no histórico do ISS uma enorme discussão sobre a quem é devido o tributo. A regra hoje é de que o tributo é devido no local do estabelecimento do prestador, mas com uma série de exceções que indicam que ele pode ser cobrado, então, no local da prestação. Ou seja, eu tenho a regra geral de que ele é devido no local do estabelecimento e a lista de exceções é de que ele é devido no local da prestação. Os mais de 5.000 municípios querem que as administradoras de cartão de crédito passem a recolher o ISS e que essa tributação seja repassada ao cofre municipal de onde o serviço foi realizado ou consumido. Alguns municípios pelo Brasil passaram a entender que o local do estabelecimento do prestador é onde está a maquininha. E aí, quando o cliente, o consumidor, chega numa determinada loja e promove uma compra com cartão de crédito, a operação de administração de operações com cartão de crédito e débito passa a ser então possível a exigência naquele local. As empresas relacionadas, envolvidas com as operações, que são poucas e conhecidas, estão sediadas em municípios determinados. E lá são então definidos os procedimentos, recolhidos os tributos devidos e tudo mais. Segundo o advogado, a discussão veio à tona porque a Caixa Econômica Federal foi notificada extrajudicialmente para que passe a fornecer aos municípios informações sobre a movimentação financeira dos clientes. A Caixa, como uma das empresas exatamente cuidadosas e com a necessidade de preservação dos dados dos seus clientes, tem então se posto à disposição para discutir a validade da exigência e garantir a segurança dos seus dados. Caso essa cobrança entre em vigor, quem vai pagar mais esta conta é o consumidor. O reflexo imediato é que certamente, com a multiplicidade das alíquotas possíveis, o custo da manutenção dos controles de tudo isso vai, por certo, onerar a operação, ao menos onerar as operações com cartões de crédito e débito, transferindo esse custo tanto ao lojista quanto ao consumidor, sem falar aí nos custos de manutenção dessa estrutura. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.